Segunda, sincera, segundão, mais uma vez, meus amigos. E antes de começar, para você aí que curte o canal e quer apoiar, se inscreve no canal, deixa o like e comenta literalmente qualquer coisa aí embaixo, que quanto mais comentário o YouTube distribui pra galera e o vídeo dá uma circulada. Me segue lá no Instagram, @LucasRizRBM. E se quiser ajudar mais ainda, tem a campanha do Apoia-se aí embaixo, na descrição, ou você pode também clicar em Seja Membro. Beleza? É isso aí, vamos agora sim diretamente para a nossa primeira pergunta. Como saber se passei no ponto do primeiro estágio de ganho? Gabi Barbosa. Então, Gabi, que eu imagino que seja de Gabriel, eu recebo quase toda semana alguma pergunta nesse sentido, falando muito sobre essa questão de estágios de ganho, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. E eu queria trocar uma ideia com vocês sobre isso, porque sempre me parece que a galera tá levando essa onda de uma forma muito determinística, de uma forma como se fosse uma regra, saca? E aí, pra responder direitinho isso daqui, eu vou explicar a minha interpretação sobre isso de estágios de ganho, que foi uma forma extremamente didática que o Duda Andrade, guitarrista que tá aí no YouTube, com certeza muita gente conhece, o cara que toda acorde que toca parece que é um disco que ele tá dando play, né, velho? É bizarro o timbre que ele tira. E ele encontrou uma forma extremamente didática de explicar, né, sobre distorção, sobre ganho, sobre compressão pros seguidores dele. Porque assim, velho, existem muitas e muitas e infinitas formas de você distorcer, de você modificar, de você comprimir o som da sua guitarra através de diversos artifícios, tipo, desde o amplificador tem o overdrive que você consegue, a compressão que você consegue do pré, tem a compressão que você consegue, o overdrive do power, tem a saturação dos próprios falantes, tem saturação do microfone, tem saturação que você consegue com o pré do microfone que você está usando. Isso sem nem ter entrado nos pedaizinhos ainda, saca? Que aí existem milhares de tipos e de opções, desde pedais que distorcem neles mesmos, que tem ganho, até em outras opções tipo booster, que você empurra muito sinal na entrada de outro pedal ou de outro amplificador para saturar aquele input e ter outro tipo de drive específico, outro tipo de compressão. Em resumo, é muita informação, tá? E essa quantidade bizarra de informação a gente só vai adquirindo ao longo da estrada, ao longo dos anos, ao longo das nossas experiências. E o Duda é um cara que passou por muita coisa, né? Fez muita gravação, fez muito show, rodou muito por aí. Tem acesso aos equipamentos, né? Os equipamentos melhores do mundo, desde das guitarras até os amplificadores, os pedais, os pré-amplificadores, os microfones, etc. E aí ele encontrou essa forma, né, de definir em 3 tipos de estágios de ganho, numa explicação que é dele mesmo, saca? Eu não conheço outra pessoa que fala dessa mesma forma que ele fala. O termo estágio de ganho, gain staging, é um termo americano, tipo, bastante utilizado por aí, mas não aplicado a estágios de ganho especificamente, como ele subdivide em gêneros até de pedais mesmo, saca? E ele encontrou essa forma de explicar, né, de deixar muito mais acessível essa quantidade, esse bolo de informação gigante para um guitarrista que está começando, para um guitarrista que se depara, né, com essa quantidade de informação absurda e quer resolver a vida dele, quer entender como chegar em timbres musicais, sempre focando na música. E isso funciona bem, didaticamente, é excelente. Mas eu percebo, através das perguntas que vocês fazem, que isso meio que deixa de ser um guia para virar regra, como, por exemplo, nessa pergunta aqui, fazendo a pergunta novamente, como saber se passei do ponto no primeiro estágio de ganho? Que termina sendo uma pergunta impossível de ser respondida, saca? Porque esse primeiro estágio, ele é muito subjetivo, até mesmo na própria explicação do Duda, que vai desde uma guitarra um pouco mais comprimida, com aquele ardidozinho, até ela já crunchando, mas sem perder o EQ e as características do timbre clean. Aí você já tem uma gama gigante de timbres, que inclusive, dependendo de onde você colocar esse timbre, em qual tipo de mix, em qual tipo de banda você colocar esse timbre, ele também muda completamente, tá? Várias vezes quando você está tocando sozinho a sua guitarra e você pensa que um timbre está um pouco sujo, não está totalmente limpo, e quando você vai tocar numa banda, quando você coloca esse som de guitarra dentro do mix, parece que ele limpa, né? Parece que aquele ardido, parece que aquela sujeira que você escutava apenas na guitarra some e no contexto a guitarra fica quase limpa. E aí quando você tira esse drive, quando você tira esse ganho, a sua guitarra vai lá para trás, se esconde e fica meio que isolada na mix, como se estivesse descolada, né? Então assim, é muito relativo, é muito subjetivo e o seu guia sempre tem que ser o seu ouvido e a função do seu instrumento na música, saca? Se você vai tocar uma parte de uma música que, sei lá, você tá usando a referência que um guitarrista
usou pouco drive e você chamaria esse pouco drive de primeiro estágio, mas quando você vai tocar, você sente a guitarra muito limpa e você bota mais ganho e passa desse limite aí, desse primeiro estágio, mas o som fica interessante, perfeito, né? O guia é a música, o guia é o timbre, o guia é o que você está ouvindo, é a função do seu instrumento na música. Não se tá no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro estágio, tá? E aqui eu só tô reiterando, tá, o que Duda fala, porque ele sempre cita esses exemplos de estágios de ganho, falando de forma musical, sempre falando em como você soar bem dentro das músicas. Sendo esse o foco, tá massa. Inclusive, só a título de curiosidade, vou deixar aqui no link o trecho também, em que o próprio Duda, num vídeo incrível, tá? Um podcast com o Matheus Starling, o Duda e o Torquato. E eles estão falando lá sobre timbre de guitarra. E o Duda menciona que já viajando, já viu por aí, tipo, pessoas utilizando pedais que tem, tipo, muito mais ganho, muito mais distorção, que são feitos, né? Foram feitos para, por exemplo, ser de um drive de terceiro estágio, como ele mesmo diria e classificaria, mas o cara foi lá, abaixou o ganho do pedal, e a textura daquele pedal era interessante, e ele funcionou ali, né? Com um timbre quase limpo, como seria um drive de primeiro estágio. Isso o próprio Duda falando, vou deixar aqui, então, novamente, esse lance de estágios de ganho é basicamente um guia, tá? Mas não entendam como regra e sempre foquem na música. Beleza? E não tenham medo de usar mais drive, mais ganho, porque o ganho e a compressão, ela termina arranjando mais espaço para tua guitarra, termina, por exemplo, deixando um reverb, ocupando também muito mais espaço numa mix. Então não tema utilizar ganho, principalmente de forma musical, para ter mais espaço na banda. Claro, também com cuidado para não exagerar, né? E não engolir todo mundo e borrar tudo. Lógico, obviamente, né? Ficando musical, rolou, beleza? Próxima pergunta. Uma boa forma de configurar volumes no ensaio sem comprometer o timbre, valeu. Na tentativa e erro, óbvio, mas além disso, alguma dica? Então, Ricardo FG Medeiros. Então, na tentativa e erro pode funcionar também, mas o que vai funcionar muito melhor, tá? É o seguinte, você tem que estudar e perceber a função e a influência nos tipos de volume que estão acontecendo em todo o teu sinal. Desde o volume da tua guitarra até o volume dos teus pedais, até o volume que tu vai entrar no input do teu amplificador, seja no input do teu amplificador analógico ou digital, dá no mesmo, tá? Até a influência dos volumes que você vai ter dentro do amplificador, que são volumes diferentes, um volume de um pré e um volume de um power. E por último, como esse volume vai influenciar no som dos teus falantes. Cada etapa dessa, tá? A alteração de cada etapa dessa vai ter um resultado sonoro. Conhecendo como cada tipo de volume desses trabalha, você consegue compensar alguma perda e chegar num timbre bacana. Por exemplo, se você está precisando abaixar o volume master do seu amplificador no teu ensaio, o resultado disso vai ser menos excitação dos teus falantes, com menos volume sendo empurrado, isso vai te dar menos grave e menos agudo. E aí, já de cara, você pode compensar no seu equalizador. Você pode perder um pouco de compressão se o seu power for valvulado e você estiver acostumado a utilizar o timbre do seu amplificador com bastante power envolvido. Você pode perder um pouco dessa compressão de válvula caso você diminua o seu master, mas você pode compensar essa compressão, seja com pedal, seja empurrando um pouquinho mais o input do seu amplificador, seja simplesmente aumentando um pouquinho o ganho do seu pré. E essa é apenas uma das situações, tá? O grande lance é realmente você compreender, tá? Tudo que está acontecendo com todos os volumes da sua cadeia de sinal e você sempre vai conseguir compensar. Logicamente, não de uma forma perfeita, né? Porque cada volume, cada estágio funciona de uma forma com um propósito já, né? Se você vai precisar eliminar uma dessas partes que são extremamente importantes, como, por exemplo, a excitação de um falante de guitarra, você pode não chegar no timbre ideal, mas entendendo o que acontece com esse processo, você consegue compensar em outros processos, se você souber o que cada um faz, beleza? Aproveitando a deixa para fazer uma propaganda, eu explico detalhadamente, tá? Todas essas etapas, principalmente do amplificador, mostrando em alguns exemplos, comparando amplificadores valvulados com transitorizados, lá no meu curso. Então, se você quiser compreender perfeitamente isso daí, vou deixar o link do curso aí embaixo, beleza? É isso. Próxima pergunta. 99% das pessoas usam fones com equalização em V, reforço de graves e agudos. Quando mixo usando monitores de referência flat, sempre fica grave ou agudo demais quando ouvem usando fones, ou pior ainda, quando escuta diretamente no celular. Fica horrível. E aí? Então, Leonardo Mor Reticências. Das duas, uma, tá? Essa mesma sensação horrível você sente absolutamente em todas as músicas que você escuta
no seu celular ou nesses fones de ouvido que você está citando, porque se não for o caso, né, se você tiver essa sensação de sobra de grave ou sobra de agudo apenas nas suas músicas, é porque a sua master não está sendo tão bem feita assim, a sua mix e a sua master não estão sendo tão bem feitas assim, saca? Mas, se quando você escuta qualquer coisa em qualquer celular ou qualquer coisa em qualquer fone de ouvido, você tem essa sensação de todas as músicas, tá, do mundo inteiro estarem ou muito agudas e muito graves, aí provavelmente você deve ter algum tipo de hipersensibilidade, tá, na sua audição, porque é basicamente nesses dispositivos, né, que que a população mundial inteira escuta música, né, e eu não vejo pessoas reclamando ou se incomodando como você estava falando. E aí, se é esse o caso, tipo, é só você não ouvir, né? Não ouvir nesses dispositivos que te incomodam e deixar isso para as outras pessoas que estão acostumadas a escutar nesses dispositivos, beleza? Próxima pergunta. Gibson 498T já testou, o que achou? Oliveira Blues, já sim, velho, já toquei em várias guitarras, tá? Que vem com esse captador. É um captador que eu gosto muito, mas é uma relação meio que de amor e ódio, porque eu acho ele muito específico. Ele é um captador extremamente grave, ele não tem aquele agudo abertão que eu espero de um som de uma Les Paul roqueira, mas ele é muito gordo, tem um som interessantíssimo, principalmente para tocar stoner rock, né? A Les Paul, que tem um médio grave delicioso, esse médio grave ele fica muito mais acentuado, porque você não tem pontas de agudo extrema, como em outros captadores, tipo 500T, tipo Bust Bucket, etc. E é um captador específico, tá? Eu acho ele extremamente específico. Eu termino preferindo os captadores mais pafzões, mais abertões mesmo, saca? Mas que provavelmente se eu tivesse uma segunda Les Paul, eu tenho apenas uma, seria com esse captador, saca? Pra tocar coisas mais específicas, mais cavernosas. E é isso aí, essa foi a última pergunta de hoje. Repetindo aí o que eu falei lá no começo do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar like, deixar comentário. Se curte o conteúdo e quiser apoiar o canal, tem um apoia-se aí na descrição do vídeo, ou você pode clicar em Seja Membro e dar esse apoio aí pro canal. Beleza? É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!